Graças a Deus a todos, amados irmãos. Vamos abrir a palavra de Deus. Você está com ela na sua mão. Eu vou ler do versículo 1 do Apocalipse até o versículo 12. Nós queremos nessa noite começar alguns estudos sobre Jesus Cristo glorificado, ressurreto, assentado à direita de Deus Pai, ministrando e julgando a sua própria igreja. Não é um assunto fácil, mas é bíblico. Nós precisamos estar, amados irmãos, atentos ao que a Bíblia diz. Revelação, Apocalipse, amados irmãos, é o final. O versículo 1 diz: revelação de Jesus Cristo, é o desvendar de Jesus Cristo. O véu foi tirado. Quando Cristo, naquela cruz, disse: tudo está consumado, rasgou o véu de cima até embaixo, certo? E a Bíblia diz que todos aqueles que agora nasceram de novo pela graça de Deus, a todos quanto receberam e creram no seu nome, Deus deu o poder de ser chamados filhos de Deus. O véu foi rasgado. Nós podemos contemplar a beleza do nosso Senhor. E ele diz assim: que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo que viu. E aqui ele começa: bem-aventurado. Todo o Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo. O Apocalipse todo vai falar de três coisas: o Cordeiro de Deus triunfante, glorioso, vai falar da igreja e vai falar do julgamento eterno do ímpio, aquele que não tem a Cristo como seu Salvador. Então todo o Apocalipse é centrado nisso. E ele diz aqui: bem-aventurado é feliz aqueles que leem, aqueles que ouvem, e aqueles que ouvem as profecias, as palavras da profecia aqui, e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. Guardar é obedecer. Ler, ouvir, obedecer. E ele continua: João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama, pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. E aqui nós vemos a visão da cruz, o sangue de Jesus derramado naquela cruz. Ninguém pode ser salvo. E ninguém poderia ser salvo se não fosse pela morte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo naquela cruz, para pecadores como eu e você. E ele continua dizendo: e nos libertou dos nossos pecados, e nos constituiu reinos sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele glória, domínio pelos séculos dos séculos. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos os transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente, diz amém. Esse mesmo que veio, esse mesmo que foi encarnado, esse mesmo que morreu naquela cruz por nossos pecados, um dia vai voltar. E ele vai julgar toda a humanidade. E ele continua dizendo: quem é ele? Eu sou o Alfa e eu sou o Ômega, primeira e a última letra do alfabeto grego. Diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Nessa circunstância toda, João Batista estava exilado na ilha de Patmos, e lá Deus revelou para ele coisas maravilhosas. E aqui nós vemos, amados irmãos, ele dizendo: eu, João, irmão vosso e companheiro da tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Por que João
foi exilado na ilha de Patmos. Não foi só ele, tinha outras pessoas. Mas outras pessoas foram exiladas por causa da sua conduta imoral no mundo. João não. João, ele foi exilado por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por trás de mim grande voz como de trombeta dizendo: o que vês, escreve um livro e manda 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante ao Filho do Homem. Até aí, irmãos. Pai querido, nós precisamos tanto, Senhor, da revelação da Tua palavra, da iluminação, Senhor. Precisamos que o Senhor abra nossos olhos, quebrante os nossos corações, para que possamos ouvir a Tua voz e que haja nessa noite salvação, libertação, transformação, santificação. Precisamos tanto de Ti, Senhor. É o agir do Teu Espírito em nossas vidas. Que o Senhor, pela Tua palavra, venha flechar os nossos corações e possamos ouvir a Tua voz, arrependendo-nos, voltando, confessando, entregando, sendo salvo pela Tua graça. Em nome de Jesus. Amém. Mas, irmãos, nós vemos aqui João falando das 7 igrejas da Ásia. Cada igreja, cada uma dessas igrejas, ela é histórica, houve. Ela foi real, mas é profética também. E cada uma dessa igreja representa um aspecto da igreja de Cristo. Amados irmãos, qual é a igreja de Cristo? Esta? Ou onde você frequenta? Quantas igrejas Jesus tem? Tem uma. Então Mateus 16, 18 diz assim: eu edificarei a minha igreja. Se alguém diz a minha igreja, seja qualquer pessoa, está equivocado. Porque a igreja verdadeira só tem um dono: Jesus Cristo. A maioria das igrejas falsas, ela tem um dono. É um pastor ou qualquer outra coisa que é dono. Não, amados irmãos. O único dono da igreja verdadeira é Jesus Cristo. E Jesus Cristo se importa com a sua igreja, a verdadeira. E diante dessas 7 igrejas, cada uma delas tem um aspecto que precisa ser ministrado e precisa ser julgado diante de Deus. Porque nós temos aquela noção que é verdadeira, que Jesus Cristo veio salvar e veio. Que Jesus Cristo é amor e é. Que em Cristo nós temos toda a graça, é verdadeira. Mas também é verdadeiro que Jesus vai julgar. Ele é um juiz. Todos os juízes desse mundo, num certo aspecto, são corruptos. Você só pode ser um juiz um pouco certo nesse mundo se você tiver o temor a Deus. Agora, Jesus Cristo é o juiz verdadeiro. E um dia todos nós vamos estar diante desse juízo. E nós precisamos avaliar as nossas vidas. Está passando tão rápido, irmãos. O tempo está passando rápido. Jesus está vindo rápido. E como é que Ele vai nos encontrar? Então Ele pega aqui João. Aonde que João está? Olha, versículo 9 e 11. A Bíblia responde. O cenário que Deus mostrou para João. Olha que ele está. E eu, João, irmão vosso e companheiro da tribulação, no reino e na perseverança. Ah, irmãos, você fala assim, você é companheiro do quê? Eu sou companheiro dele na alegria, tudo bem, está tudo em ordem, sem tempestade, a minha vida é assim. Eu encontro com um irmãozinho, ele sempre fala para mim, é só glória. E o casamento dele está acabando. Então não é só glória. Você está entendendo, irmãos? Que a gente começa a enganar a gente mesmo. E aqui ele está dizendo, você é companheiro de quem? Eu sou companheiro de quem? Da tribulação. Amados irmãos, Jesus diz,
dizer que segue Jesus e não tem tribulação, você está enganado. A tribulação, as angústias fazem parte do nosso caminhar como peregrino em terra estranha. Um dia nós não teremos mais tribulação, nem angústia. O dia que estivermos na presença do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Mas enquanto nós estamos aqui, nós somos peregrinos em terra estranha. Aqui não é o nosso lar. Aqui você está no mundo, mas não é do mundo. Porque através da obra de Cristo naquela cruz, ele diz assim: quando eu for levantado, atrairei todos a mim mesmo. Por que Cristo atraiu eu e você? A verdade é que ele queria nos matar, mas na sua ressurreição dar uma nova vida. E chama-se novo nascimento, chama-se regeneração. A própria Bíblia responde à Bíblia. Ele diz assim, amados irmãos: se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas velhas se passaram, e que tudo se fez novo. A Bíblia diz assim: eu transportei vocês dos reinos das trevas para o reino do Filho do seu amor. Você está entendendo, meus irmãos, que ninguém pode ser salvo sem a cruz de Cristo? Todas as religiões que tiram a cruz, elas são falsas. O cristianismo verdadeiro é o cristianismo da cruz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo e da nossa cruz. E sem cruz não há salvação. Por isso Jesus pode dizer na cruz, naquelas 7 palavras, uma delas ele diz: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. O próprio Jesus diz assim: eu vim buscar e salvar o perdido. Você está perdido? Jesus veio buscar você. Você está entendendo? A própria Bíblia diz assim: quem precisa de médico? O doente. Aquele que se acha são, tem uma boa vida, tem uma boa moral, tem uma boa religião, não faz mal para ninguém, esse não precisa de Cristo. A justiça dele lhe basta. Mas a justiça dele não passa de trapo de imundícia, diz a palavra de Deus, em Isaías 64. A única justiça que serve para Deus, a justiça é em Cristo Jesus. É a justiça de Deus imputada a nós através da obra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Onde ele está? Na tribulação, no reino e na perseverança. 3 características. Onde que João está? Na ilha de Pátimo. O que ele está fazendo? Exilado. Por que ele foi exilado? Porque ele matou, roubou e teve uma vida imoral? Não. Porque ele amava a palavra de Deus e testemunhava Cristo. O mundo odeia aqueles que amam a palavra de Deus e testemunham Cristo. Está falando de luz e trevas. Mas olha só que situação, amados irmãos. Ele estava lá justo por causa disso, por causa da palavra de Deus, o testemunho. O testemunho. E Deus vai julgar eu e você pela palavra dele e o testemunho. Por isso ele está ministrando a sua própria igreja, 7 igrejas que elas representam. Não fala igreja presbiteriana, batista, metodista, Assembleia de Deus, congregação, não. Ela fala igreja em Éfeso, a igreja em Pérgamo, a igreja em Tiatira, em Laodiceia, em Filadélfia. Mas irmãos, ele foi para lá porque ele pregava o Evangelho, ele vivia o Evangelho e ele tinha uma oposição do reino das trevas. Você sabe por que muitas vezes aqueles que dizem que é o povo de Deus não tem muita oposição das trevas? Porque amam, vivem, compactuam com as trevas. Amados irmãos, Cristo e as trevas são opostos. A Bíblia diz que Deus é luz. Nele não há trevas nenhuma. Não queira viver uma vida em trevas e em luz. Não dá. Não dá. Amados irmãos, imagine só aquele homem com uma deprivação dolorosa, e ele estava lá, cativeiro forçado, ambiente ruim. A gente nem sabe como ele sobrevivia naquela ilha, porque era abandonado, você não tinha como sair. Ele estava uma solidão
porque ele era da igreja de Éfeso, e de repente ele foi isolado completamente. Amados irmãos, se o ambiente celestial não tivesse absorvido a vida de João ia entrar em desespero. Porque para o Filho de Deus, em Cristo Jesus, aonde ele estiver, ali é céu. Ali é céu. E João, com todas aquelas dificuldades, o que regia a vida daquele homem era o ambiente celestial, é a vida de Deus. Amados irmãos, a igreja, na época, em todas as épocas, você avalia a igreja de Cristo por duas coisas: a palavra pregada verdadeira e o testemunho de Cristo. Você está entendendo? Você não avalia pelos cânticos, você não avalia pelo pregador, você não avalia pela gritaria, você não avalia pela confusão, você não avalia absolutamente nada. Deus vai avaliar e você vai ver. Hoje só a introdução. Nós vamos dizer como que Deus vai avaliar só 7 igrejas, e não tenha dúvida nenhuma que nós estamos inseridos numa delas. Mas irmãos, fechar para o mundo quer dizer que você está aberto para Deus. Mas se você estiver aberto para o mundo, está fechado para Deus. Paulo vai dizer, Gálatas 6,14: longe de mim gloriar, a não ser na cruz, onde o mundo está crucificado para mim, e eu sou crucificado no mundo. Então, amados irmãos, o Filho de Deus não aceita absolutamente nada do mundo. Absolutamente nada. O Filho de Deus vai dizer, isso daqui é normal. O Filho de Deus ainda não é normal. Mas o Filho de Deus vai dizer, a compaixão, a misericórdia para você. Deus morreu na cruz por mim e por você. Não importa o pecado que você vive, não importa a circunstância que você vive, não importa onde que você vive, não importa. O mundo sempre está exigindo aliança com Ele. Sempre. Amados irmãos, por isso o Filho de Deus anda muitas vezes numa guerra espiritual. 1 João 2 vai dizer assim: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Quais? Cobiça da carne, cobiça dos olhos e a soberba da vida. O amor de Deus não está lá. Você está entendendo que receber Jesus como Salvador, você é transportado para um outro reino? É o reino do Filho do seu amor. É o reino celestial, onde você é peregrino em terra estranha, mas você sabe para onde está indo, e você sabe quem você está esperando, que um dia ele vai voltar. E quando ele voltar, ele vai nos levar para o reino celestial. Você crê nisso? Está preparado? Amados irmãos, fala também aqui do dia do Senhor, versículo 10. É memorável o dia do Senhor. Ele vai dizer aqui: achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por trás de mim a grande voz como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas. As 7 igrejas estão aí. Qual é o dia do Senhor? Bom, para nós cristãos, o dia do Senhor é o primeiro dia da semana, que foi o dia da ressurreição de Jesus. Você está entendendo? O que nós fazemos no primeiro dia da semana? Amados irmãos, nós temos uma agenda, e nessa agenda a gente coloca tudo que a gente quer, e lá no último parágrafo a gente vai ver se acha um lugar para Deus. A nossa agenda ela é focada em nós e não em Cristo. Não há lugar para Jesus. Quantas pessoas vêm nessa assembleia no domingo de manhã? Não tem agenda. Eles que o reunir do povo de Deus no primeiro dia da semana é fundamental. É fundamental. E
E ele começou a ter essas revelações no primeiro dia da semana, que para nós seria um domingo. O cativeiro por Cristo, a igreja tem sempre recebido os seus mais tremendos tesouros. Você vê Moisés. Você vê Moisés 40 anos no deserto, 40 anos cuidando de ovelhas. E Deus vai se revelar a ele a sarça ardente, uma sarça que queimava e não se consumia. Olha a revelação de Deus, numa hora de crise. Olha Jacó, fugindo de Deus, e vai para o vale de Jaboque, e lá Deus vai encontrar Jacó, e Deus vai lutar com Jacó, porque Deus quer abençoar Jacó. Deus quer tirar Jacó de Jacó. Deus quer tirar Jacó de escravidão, da sua própria vontade, do seu próprio eu, do seu próprio ego. Deus quer libertar Jacó dele mesmo. E Jacó luta. E tem uma hora que Deus falou: bom, aqui não tem outro jeito, vamos fazer uma luxação do coxo femoral. Então tirou a junta da pelve, da bacia e o joelho, e a perna. Imediatamente vai cair. Você está vendo até onde Deus vai? Porque Ele ama, Ele quer restaurar você, Ele quer salvar você. Deus diz assim: Deus prova o seu amor para conosco, que Cristo Jesus morreu na cruz, nós sendo ainda pecadores. Ele não morreu por pessoa boa. Aqui não tem nenhum bom. Bom é nosso Deus. Ele morreu por pecadores, para fazer de nós filhos e filhas de Deus, amados, chamados, amados e guardados por Deus para a eternidade. Esse é o nosso Senhor. Você não pode andar nesse mundo em cima do mundo. Elias dizia: até quando cocheareis entre dois senhores? Ou você vai seguir Baal, Baal é tudo que é o mundo, ou você vai seguir a Deus, Deus verdadeiro. Porque em cima do muro você já está do lado de Baal. Não existe do muro para o Filho de Deus. O Filho de Deus está na rocha, que é Cristo Jesus. E em cima dessa rocha Ele é inabalável. As tempestades vão vir, as dificuldades vão vir, as angústias, perseguições e tudo mais vão vir, mas Ele não vai ser destruído, porque Ele está sobre a rocha. E a rocha é Cristo. Amados irmãos, que cristianismo nós estamos vivendo? Olha José, aquele jovem que vai ser mandado para o Egito, escravo. E lá no Egito, olha o que Deus fez com José. Mas não é só isso. Você vê Ezequiel. Ezequiel está onde? Eles estão na Babilônia. E Deus vai se manifestar em Ezequiel. E Deus vai dar uma visão para ele. O que Deus vai fazer com aquele povo? Olha Daniel. Daniel na cova dos leões. Olha Sadraque, Mesaque e Abednego, meus irmãos. E quem ele vai ter a revelação lá do quarto homem? Que é a presença de Jesus Cristo aqui naquele meio. Amados irmãos, você não tem a dúvida nenhuma. Se quem ouviu falar de John Bunyan, que escreveu O Peregrino, o segundo livro mais lido do mundo, depois da Bíblia. Ele ficou 15 anos preso, por amor ao Evangelho, com a cadeia aberta. Você imagina isso? A cadeia aberta. E por que você não sai, John Bunyan? Porque eu sou proibido falar do meu amor a Cristo. E por causa do testemunho da palavra de Deus, eu não posso falar lá fora sobre isso, então eu prefiro ficar preso. Mas se eu estou preso, estou livre. E aqueles que estão livres estão presos. Porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Sem Jesus Cristo, amados irmãos, não há liberdade. Você é escravo. Escravo do pecado, escravo de você, escravo da sua vontade, escravo do mundo, escravo da carne, escravo de Satanás. E Jesus veio nos libertar. Maravilhoso Jesus, é esse que está aparecendo aqui, amados irmãos. Então, abençoadas sejam as machucaduras, abençoadas sejam as horas difíceis, abençoadas sejam as perseguições, abençoadas sejam as aflições que vêm à nossa vida, para nós pararmos e avaliarmos quem é o nosso Deus, quem nós servimos. As circunstâncias
coração. Oséias 2,14, Deus diz assim: levarei meu povo ao deserto, lá falarei o seu coração. Por que no deserto, irmãos e irmãos? No deserto você não pode depender de ninguém, só depender de quem? O que seria no deserto? Nada. Aí Deus diz: aí eu vou falar com você, e você vai me ouvir. Você está vendo? Você vai conhecer o meu coração amoroso e bondoso, mas você vai conhecer o seu coração. Seu coração duro. Quando você ouve a minha palavra, você fecha. Você não quer, você resiste à minha palavra. Por isso ele diz assim: hoje se ouvires minha voz, não endureça o seu coração, mas quebrante, confesse, renuncie, entregue a sua vida a Cristo. Meus irmãos, como que nós podemos ter a essência dessa visão? Vemos aí, a essência da visão. Ele está olhando para a igreja cristã, porque ele vai ministrar a essa igreja, e ele também vai julgar essa igreja. E não tenha dúvida que Deus já está fazendo isso. Esse Cristo glorificado, ele está no meio da igreja. Esse Cristo glorificado que morreu, deu a sua vida pela sua própria igreja. E a sua própria igreja, do modo do outro, tem distanciado dele, não tem ouvido ele, tem negado ele, não tem testemunhado ele, não quer ouvir a sua voz, tem outras prioridades, a sua agenda não cabe Cristo, não cabe reunir, não cabe nada de Deus. Se achar algum local, eu vou colocar ele lá, mas não está na minha agenda. Mas irmão, depois a gente vai dizer assim: mas puxa vida, não conheço a Cristo. Claro, a sua agenda está cheia de você e não tem Cristo. Você tem agenda para tudo, mas não tem agenda para Jesus. Mas irmãos, preste bem atenção. Quem tem a Cristo tem a vida, quem não tem Cristo não tem a vida, está condenado. Mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Esse Senhor, esse Senhor Jesus Cristo, esse maravilhoso Mestre. Não tenha dúvida nenhuma que a atividade da sua igreja, em relação à sua pessoa e sua obra, ele está avaliando e ele está ministrando para mim e para você. Nas 7 cartas, 7 igrejas. A igreja cristã, ele está dizendo aqui, versículo 12, olha o que ele está dizendo aqui: voltei-me para ver quem falava comigo, voltado, vi 7 candeeiros. Aqui os candeeiros falam da igreja, e nós vamos ver que esse candeeiro, amados irmãos, ele viu 7 candeeiros do que? De ouro. Porque aquele que se foram salvos pela graça de Deus é ouro. É um simbolismo com 5 partes está colocado diante de nós em relação a esse candeeiro. Por que você tem um candeeiro na sua casa? Para enfeite? Para um museu? Absolutamente não. Deus tem a sua igreja, porque essa igreja deve ser portadora de luz para o mundo em trevas. Mas a igreja está mais em trevas do que em luz. Como é que ela vai dizer para as pessoas que Jesus Cristo é o único caminho, a verdade e a vida? Ninguém pode chegar a Deus a não ser através de Cristo. Se as vidas das pessoas que se dizem cristãs estão mais em trevas do que o mundo, são falsos. Nunca conheceram Jesus, nunca nasceram de novo. O primeiro símbolo do candeeiro é a sua função. Por que Deus deixou a sua igreja? Ela tem uma função na sua igreja. E a única função da sua igreja, meus irmãos, é manifestar, expressar, viver a vida daquele que morreu naquela cruz por mim e por você. Ser um testemunho de Cristo Jesus. Luz fala de verdade e fala de conhecimento. Trevas é o oposto. Trevas representa erro, ignorância, Satanás. O mundo de trevas. A igreja cristã é dividida
Essa é a luz que ganhou em Cristo Jesus. Vamos lá em 2 Coríntios 4. 2 Coríntios 4, versículo 4. Olha o que a Bíblia diz.